No rádio ou no aplicativo, você liga na melhor. Mirante FM. Muito boa tarde, você ligado aqui na Rádio Mirante FM, através das ondas do rádio e também pela internet, pelo nosso aplicativo com imagens. Estamos agora tendo o prazer de receber mais um convidado especial aqui no nosso novo estúdio. Agora é hora de aplaudir mais um convidado. Tem entrevista no ar. Mirante FM. Muito bem, após a temporada carnavalesca, tá na hora de pensar, né? Muita gente diz assim, só começa o ano depois do carnaval, não é isso, Elô? É verdade, o pessoal fala isso, né? E se organizar financeiramente depois do período, né, da virada do ano, né, aquele período da volta às aulas, daquelas intervenções que a gente tem aí que pagar sempre no começo do ano, né? Não tem jeito de fugir do IPVA, do IPTU. Bom, e aí veio o carnaval. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma pessoa que entende muito disso. Hoje vamos falar com o economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão, Roberto Matos. Roberto, muito boa tarde, prazer em te receber aqui no nosso estúdio para esse bate-papo nessa tarde aí de quinta-feira pós-carnaval. Boa tarde, Nilo, boa tarde, Elô, boa tarde aos ouvintes da Mirante FM. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, o brasileiro tem essa mania de dizer que o ano só começa depois do carnaval. É verdade? Independente de ser verdade ou não, acho que a ressaca não é só da folia, mas também a ressaca financeira, né? Chama para responsabilidade exatamente por esses motivos que você falou, né? Muitos impostos a serem pagos, algumas dívidas acumuladas do ano anterior, cartão de crédito parcelado. Então isso vai acumulando e de fato é um momento decisivo, mês de fevereiro. Maravilha, gente. Olha, o Roberto Matos, ele é economista, ele é presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão, está completando aí 50 anos, né? O Corecon MA. O Conselho celebra seu jubileu de ouro agora em 2026 e tem uma agenda pública intensa. Já teve a posse agora que aconteceu no dia 10 de fevereiro na FEComércio e vai ter também uma homenagem lá na Alema em 16 de março. Eu queria que você falasse pra gente aí dos avanços que aconteceram, os mais recentes. Então, o Conselho Regional de Economia é um conselho de classe, né, do classe dos economistas, e a gente tem atuado já há alguns anos, né, antes da minha gestão, no sentido não só de fiscalizar, que é a função principal de qualquer conselho, mas também como o assunto da economia é um assunto importante à sociedade, né, tem muita política pública relacionada ao tema, a gente também faz um trabalho com realização de campanhas, com alguns projetos específicos que visam fomentar não só o desenvolvimento do Estado, mas também levar a informação, a educação financeira para as pessoas, para as famílias maranhenses também, que é um assunto fundamental. Perfeitamente. Você tocou num assunto, né? Inclusive, recentemente eu estava falando com o Elô, que é um assunto que as pessoas poderiam, né, ter a sensibilidade de aprender desde o início, né? Infelizmente, as escolas públicas hoje, eu acredito que nem as particulares, elas têm algo relacionado especificamente para isso, né? Uma gestão de recursos, né? Quando você começa a praticar isso lá na sua fase inicial de vida, naqueles primeiros momentos da sua infância, da sua adolescência, você vira um adulto mais consciente das suas responsabilidades com os seus recursos. Você sente necessidade disso? Educação financeira, né? Não, sem dúvida, Nilo, Elô. É um assunto fundamental e que a gente já observa nos países desenvolvidos, que é uma temática, uma disciplina que é obrigatória desde a educação básica. Então a gente verifica que esses países que introduzem esse tipo de conhecimento desde a infância têm um resultado muito melhor em relação não só à autonomia, à questão que você falou, das escolhas das pessoas individualmente, mas sobretudo do desenvolvimento dessas nações. Então é uma disciplina extremamente importante que deve ser introduzida de fato desde o início na educação básica. Já existe um movimento no Brasil nesse sentido, mas ainda com um avanço um pouco atrasado, mas a gente entende que nos próximos anos a gente vai ter de fato uma consolidação dessa realidade, da educação financeira, ser uma educação como o ensino do português, da matemática e de disciplinas que são básicas e essenciais para a sobrevivência e para a autonomia da pessoa. Eu até diria que é uma disciplina indispensável, né, Elô? Com certeza, com certeza. Agora, é o seguinte, quando a gente fala em reforço estratégico, né? A gente está falando, por exemplo, em cortar gastos ou mudar a nossa mentalidade. Como que a gente consegue organizar o que a gente ganha, né, para dar conta de tudo isso, doutor? É uma questão extremamente interessante, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente fala sobre a utilização dos recursos, a gestão dos recursos, isso é algo que está, enfim, é tanto a pessoa que tem baixa renda ou alta renda, ninguém está imune ao endividamento, né? Então, a gestão do seu orçamento é algo fundamental. E muitas vezes as pessoas cuidam de um departamento financeiro, mas não cuidam das suas finanças pessoais.
Então, conhecimentos básicos ou conceitos básicos, como, por exemplo, fazer uma reserva de emergência. Não é um investimento, é um recurso que você precisa para fazer face a qualquer imprevisto. Né? E as pessoas, às vezes, focam em fazer tanta coisa e esquecem isso, que é algo essencial. E aí, em um momento de dificuldade, acabam ficando à mercê de uma situação que é um imprevisto. Vulnerável. Exato, é um imponderável. Muito bem. Elo, a gente estava falando também recentemente de como que as pessoas observam, né, essa questão da educação financeira, né? Muitas vezes você está trabalhando em um departamento de uma empresa, você acabou de falar, você cuida muito bem da gestão financeira daquela empresa, mas a sua gestão financeira é horrível, né? E muitas vezes tem a ver também com o comportamento emocional da pessoa, né? Muitas vezes você economiza bastante na receita ali de casa, nos gastos de casa, mas aí você vai pra balada e tudo, deixa tudo lá. Não adiantou nada, né? Passa a semana inteira comendo ovo e vai beber o uísque no final de semana. Aí não rola, né? Não dá. Isso é um comportamento que eu diria comum hoje em dia? É comum, né? E assim, toda a escolha do consumidor, ela é uma escolha também emocional, né? Então as pessoas às vezes são atraídas, enfim, por propaganda, por uma série de aperitivos ou de atrativos e acabam tomando uma decisão por impulso, né? Isso não está relacionado só à compra, né? Mas às vezes a escolha até da categoria, né? Às vezes as pessoas priorizam gastos que não são tão essenciais em detrimento de ter um plano de saúde, ou de ter uma reserva financeira, como eu comentei, ou de priorizar algumas despesas que são essenciais, como, enfim, pagamento de energia, de água, e isso acaba gerando um problema depois, que aquilo que a gente chama de o efeito rebote, né? Que a gente acaba tendo uma avalanche depois de dívida e acaba ficando difícil de fazer o pagamento. Com certeza. E para quem vende é maravilhoso, né? Porque sabe ali das estratégias para fazer você comprar por impulso, e aí quem é realmente descontrolado, meu amigo. Agora vamos supor, já que a gente está aqui conversando, né, para ajudar o nosso ouvinte, imagina só aquele nosso ouvinte que está com a vida toda desorganizada financeiramente, né? Tem vários tipos de contas, né? E tem ali o seu dinheirinho reduzido. Cartão de crédito estourado. Fala pra gente, assim, a receita do bolo, né? Vamos ver se tem essa receita do bolo pra gente começar a organizar a nossa vida financeira. Qual o primeiro passo que a gente precisa dar? O primeiro passo é conhecer as suas limitações, né? Uma das primeiras disciplinas que a gente tem no curso de economia é a decisão do consumidor, né? O consumidor como se fosse uma empresa tomando as suas decisões, fazendo as suas escolhas. Então a gente se depara com uma coisa que é muito simples, que é a nossa restrição orçamentária, né? Quanto que você ganha e quanto você gasta. Então eu estava comentando há pouco que endividamento não tem a ver com remuneração, faixa salarial, ou quanto a pessoa ganha. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que recebe 10 mil reais e gasta todo mês 11 mil, ela é muito mais desorganizada financeiramente do que uma pessoa que recebe 2 salários mínimos e está com todas as suas contas em dias, né? Está com a receita e a despesa equivalente. Então, primeira dica, a primeira sugestão é conhecer a sua estrutura de gastos e as suas receitas. Sejam receitas que são eventuais ou a receita fixa, né? Porque tem pessoas, às vezes, que conseguem ter uma receita extra e, às vezes, considera isso como uma receita permanente. Ou então, considera o cartão de crédito como um extra à sua receita. Então, é importante que as pessoas conheçam suas limitações, façam sua reserva de emergência, tenham ideia do seu endividamento, enfim, informações que são, às vezes, essenciais e que as pessoas, às vezes, não se deparam ou não dão atenção suficiente. Você falou aí um assunto polêmico, né? Cartão de crédito. Tem muita gente que usa cartão de crédito. E eu quero saber o seguinte, cartão de crédito, ele é vilão ou ele é aliado? Qual o momento, assim, que o cartão de crédito ele pode ajudar a gente? E aí, fala aí pra gente. Eu diria, assim, que dependendo do custo, né? Porque o cartão de crédito, às vezes, tem um custo embutido, anuidade, outras taxas que incidem sobre ele. Mas é sempre um aliado, né? Independente dessa questão, porque é a possibilidade de você parcelar uma compra, ou seja, você pode usar aquele recurso que você poderia utilizá-lo hoje e você pode reinvestir, por exemplo. Então, só a diferença entre a utilização efetiva e a possibilidade de pagamento em 30 dias ou em mais dias, com a possibilidade de não desembolsar o recurso, é um aliado, sem dúvida. Agora, a dificuldade é, de fato, se controlar o uso desenfreado, exato, né? ou não se... ou você ter um gasto por impulso. Esse é o problema principal. Olha, o nosso ouvinte agora que está chegando, nesse exato momento, estamos entrevistando Roberto Matos, que é economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão.
veio falar com a gente hoje sobre o recomeço estratégico, decisões financeiras que podem ajudar você a garantir um ano mais tranquilo. Roberto, eu queria te perguntar assim, existe, você poderia enumerar aí 3 vilões, né, que são comuns em quem tem problemas de organização financeira? Acho que o vilão, que ao mesmo tempo que ela falou se era um aliado ou um vilão, o cartão de crédito muitas vezes é um vilão. E eu falo isso porque, se você pega hoje os endividados no Brasil, 85% dos endividados têm alguma dívida de cartão de crédito. Então, a maior parcela desses endividados está relacionada à má utilização do cartão de crédito. E os juros, né, que recaem sobre esses débitos que continuam virando uma bola de neve, né? A gente está num cenário econômico hoje de uma taxa de juros alta, de em torno de 15% ao ano, né, que é chamada Selic. E o cartão de crédito normalmente é acima da Selic. Então, se você, por exemplo, atrasa o pagamento, você cria uma bola de neve. Isso gera uma dificuldade muito grande de fazer os pagamentos posteriormente. Então, o cartão de crédito, nesse sentido, quando tem um mau uso, ele é um vilão. E o outro ponto é você, às vezes, confundir, como eu comentei, uma receita que não é recorrente como sendo uma receita fixa. Então, esse é uma outra armadilha que algumas pessoas caem, né? Um mês, por exemplo, quem vive de renda variável, às vezes de venda ou coisas nesse sentido. Ou uma pessoa informal, que está inserida na economia informal. Às vezes a pessoa tem um mês bom, né, e no mês seguinte não consegue, ou alguém que presta um serviço. Então a pessoa tem que ter ali um parâmetro, né, o histórico em relação àquele período. Se tem uma sazonalidade, às vezes a pessoa consegue arrecadar melhor, ter uma receita melhor em períodos específicos do ano, dependendo da sua profissão. Então a pessoa tem que considerar tudo isso. Não é uma equação tão simples, mas são informações que são essenciais e que são necessárias para que a pessoa tome a melhor decisão e não crie um problema que depois pode ser um problema familiar, né, que a gente sabe que é um dos motivos de desestruturação familiar, é uma questão também de restrição de renda, às vezes as pessoas não conseguem lidar, tem problemas psicológicos, enfim, e acaba sendo um efeito nocivo à sociedade. Elô Batalha. Olha só, que investir é bom, a gente sabe, né? Investimento sempre acredito que seja bem-vindo. Agora, se a pessoa que está ali endividada, ela é preferível ela quitar logo toda a dívida dela para ela começar a investir, ou não, ela deixa ali a dívidazinha rolando um pouquinho e faz o investimento? Aí depende do custo da dívida, né? Como eu comentei, a gente está num cenário de juros altos. Então, hoje é muito mais difícil você renegociar, por exemplo, dívidas. Mas muitas vezes as pessoas, por impulso, acabam adquirindo um empréstimo. Né? Esse empréstimo, ela não vê as condições, a forma de pagamento, o valor da taxa de juros, a taxa efetiva total daquele empréstimo, e tem a possibilidade, por exemplo, de refinanciá-lo com uma taxa menor, com uma taxa mais adequada. O que eu acho que é importante a pessoa fazer é verificar a sua capacidade de pagamento, porque muitas vezes as pessoas elas renegociam dívida e aí não está adequado com a sua capacidade mensal de pagamento. E aí tudo aquilo que foi pago durante um período acaba se perdendo porque a pessoa não conseguiu honrar com os compromissos. Então é algo que você precisa fazer a conta de fato, verificar as possibilidades, mas há muitos caminhos para você renegociar a dívida, para você buscar alternativas. E alguns casos, sim, a dívida pode ficar ali congelada durante um período e depois você retomar o pagamento. O que é importante para quem está nessa situação e está nos ouvindo é você ter um diálogo com aquela pessoa, aquela instituição que você deve. Isso é importante porque esse diálogo ele favorece, por exemplo, que novos juros incorram, pode existir a possibilidade de ter um congelamento parcial, dependendo da negociação. Então todas essas possibilidades existem e são caminhos muito mais importantes e interessantes para que a pessoa saia dessa situação. Roberto, eu queria te perguntar agora a tua visão hoje como economista da real situação econômica do nosso país. Muita gente foge dessa pergunta porque muitas vezes vai se confrontar com as narrativas hoje que são muito poderosas, né? E a gente fica vendo que a situação, ela parece que é camuflada, né? Então o cidadão tem lá, por exemplo, recentemente vi lá que o aumento dos professores, Elô Batalha, foi apenas R$18. Ou seja, o impacto que isso tem psicologicamente na cabeça de um profissional, no caso da educação, é muito devastadora, né? Porque você vê aí, a água sobe e você não tem ideia nenhuma do percentual que subiu, né? A energia, você nunca sabe qual que é o parâmetro. Rapaz, a energia anualmente sobe aí 5%, nada, a gente nunca sabe. Plano de saúde também é um outro vilão. E o supermercado, né? Você vai no supermercado um determinado final de semana, aquele pacotinho de arroz de 5 quilos custa lá em média R$20 a R$25. Aí chega um período, tá lá 35. O tomate que na semana passada você comprou o quilo de R$7, tá R$15 na outra semana.
chega a época do São João, em que a massa, né, de cuscuz, lá, o pacotinho de R$ 2,50, está custando R$ 5. O impacto na economia do cidadão que só ganha aquele salário lá, ou só tem aquela previsão de recursos, é devastador, doutor. E o que a gente deve fazer? Qual que é a realidade dos fatos? É uma pergunta curiosa, porque a gente pode responder de duas formas. A gente pode olhar a foto ou pode ver o filme. Então, assim, se você olha hoje a foto, os indicadores macroeconômicos do Brasil são bons, né? A gente tem uma inflação controlada, né? Algo ali em torno de 4% ao ano. Se a gente que já viveu a hiperinflação, ou, enfim, antes do plano real, a gente sabe que isso é um cenário favorável. O PIB, né, que é a geração de riqueza, cresce num percentual baixo, né, 1,8%, é algo comparativamente a outras nações baixo, algumas crescem a 2 dígitos, e a gente tem uma taxa de juros alta, né? A taxa de juros hoje é um calcanhar de Aquiles da equipe econômica, né, porque a gente tem taxa de juros muito altas, e isso favorece alguns investidores que têm recursos para ter uma rentabilidade, mas aquela pessoa que quer investir ou que quer pagar as suas contas tem uma dificuldade. Então é um cenário que ele é, nesse sentido, um pouco conturbado. Mas, assim, no geral, o que eu observo? Eu observo com bons olhos algumas iniciativas. Por exemplo, a reforma tributária, né? A gente tem a possibilidade hoje de ter uma readequação em relação ao sistema tributário brasileiro, tornar ele mais progressivo, né? Ter uma redução do efeito cascata. E a gente teve, por exemplo, essa questão da mudança em relação ao pagamento do imposto de renda, que a gente teve uma isenção para as famílias que recebem até R$5.000. Então isso acaba injetando mais recursos na economia. Estados como Maranhão, que são estados que têm um nível de renda menor, acaba favorecendo o comércio local. Enfim, isso gera um impulso econômico importante também. Bom, mas assim, na verdade, eu queria entender matematicamente, dentro da realidade, né? Como que o cidadão comum, aquele que vai no supermercado, fazer suas compras ali da cesta básica da semana ou do mês, tem lá, rapaz, R$500 é o que eu posso gastar em média por semana. Chega lá na hora de pagar no caixa, aqueles mesmos produtos estão custando R$600. Qual é a matemática, qual é a estratégia para superar essas adversidades, né? Essas barreiras que você muitas vezes encontra ali dentro do teu orçamento? Isso é uma conta que muitas vezes não fecha, né? A gente, às vezes, tem o crescimento do salário menor do que o crescimento dos bens e serviços na sociedade. Então, assim, existem algumas alternativas que não são alternativas que superam a situação como um todo, mas existe a possibilidade, por exemplo, de adquirir produtos que são substituíveis, né? Então, a pessoa, às vezes, vai ao supermercado, o preço da carne está um pouco maior, e a gente pode comprar o frango, pode comprar um outro alimento que, enfim, tem o mesmo poder nutritivo, às vezes não é a preferência, e a gente sabe que o consumidor também ele é estimulado pela preferência. Então a gente passou agora o período do carnaval, a gente sabe que boa parte do consumo vai para o carnaval, o Natal, que passou também não faz muito tempo, as pessoas acabam moldando o seu consumo de acordo com a sua cultura também, com algumas práticas até religiosas, como o caso, por exemplo, da Semana Santa, que as pessoas, dependendo da religião, evitam comer determinados alimentos. Então, o importante é você verificar o que está crescendo de preço, conhecer, de fato, como está a questão da inflação local, né? Aqui, por exemplo, no caso em São Luís, hoje a cesta básica equivale a um pouco menos de um quarto, ou um pouco mais, na verdade, um quarto do salário mínimo. Então, a gente é uma das capitais que tem o menor custo de vida, considerando esse aspecto da cesta básica. Mas o importante não é só isso. O importante é a pessoa entender quais são os itens dentro dessa cesta de consumo que estão pressionando mais e tentar evitar o consumo nesse período, que é um período que aquele preço, às vezes, é momentâneo, está maior por conta de algum fator externo, enfim, alguma questão local também. Um dia desse eu estava conversando com a Elô aqui no estúdio, que na verdade, muita coisa a gente tem que colocar na ponta do lápis, né, Elô? É verdade. Não adianta fazer aquele cálculo de matemática na cabeça que os números se perdem, né? É na ponta do lápis mesmo. Olha, R$500 para cesta básica da semana, 600 ali para energia, 150 para internet, e aí, meu amigo, bater as contas, né? Não deixar passar daquele limiar que é o orçamento mensal da família. Olha, o malabarismo que o brasileiro ele faz, principalmente no mês de janeiro, é enorme. São muitas contas para pagar, né? Começa a desandar ali um pouquinho se não conseguir se organizar bem desde janeiro. Fala pra gente algumas dicas, assim, como que a gente consegue organizar, né, o nosso salário, como que a gente consegue começar diante de tanta coisa que a gente tem para pagar.
Elô, pergunta excelente, né? Tu falaste que o mês de janeiro, fevereiro, a gente tem mais contas. Mas isso acontece todos os anos, né? E às vezes as pessoas só lembram disso quando chega o momento de pagar a conta. Na hora de fazer a escolha, por exemplo, sobre como utilizar o 13º salário, a pessoa acaba não esquecendo isso. E aí chega janeiro, fevereiro, você tem às vezes, quando tem filho, rematrícula, material escolar, aí paga IPTU, IPVA, IPTU. Enfim, é uma série de despesas que estão concentradas no tempo. Então, assim, uma sugestão, né, é você fazer o escalonamento. Então, você pode fazer uma provisão no ano anterior, por exemplo, ou do próximo 13º salário, para você tendo uma reserva para quando chegar aquele momento de pagamento, você ter acesso aos descontos. Por exemplo, o exemplo do IPVA que vocês comentaram. Existe a possibilidade de pagar com um desconto de 10%, algo nesse sentido, que a pessoa precisa aproveitar, né? Só que a pessoa só vai poder aproveitar se ela tivesse preparado antes. Então, a escolha do gasto é sempre uma escolha que ela é emocional, mas ela também é racional. E a pessoa precisa fazer esse equilíbrio de tentar consumir menos no momento que é possível consumir pensando no futuro e lá, quando chegar o momento, de fato, ela usufruir daquela oportunidade. Que a gente está falando, por enquanto, de você não se endividar, mas o ideal é que a pessoa, além da reserva de emergência, que normalmente equivale a entre 3 e 6 salários que a pessoa recebe, ela ter também a possibilidade de pensar na aposentadoria, de pensar em investimentos, de poder progredir com a própria renda quando for possível, né? Que a gente sabe que na realidade do Brasil nem sempre isso é possível. Então, doutor, eu acredito que nesta fórmula ela funciona mais a parte racional do que emocional, né? Não tem jeito mesmo, né? Não tem jeito, não tem jeito. Muito bem, Elô Batalha. Maravilha, gente. Nilo Gomes, vamos tocar uma música? Porque o assunto tá interessante. Vamos tocar sim, e aí a gente volta só para encerrar aqui, né, batendo esse papo hoje com o Roberto Matos, que veio aqui dar dicas relevantes para você começar o ano se organizando financeiramente e aí ter um ano mais tranquilo com suas finanças em dia, tá bom? O papo aqui nos bastidores com o Roberto Matos, que volta a falar ao vivo nesse bate-papo com a gente aqui, com os nossos ouvintes. Roberto, você estava falando ainda há pouco, né, que, assim, é incrível, né, como que muitas vezes as pessoas pensam que somente as pessoas mais humildes, né, aquelas que têm menores recursos financeiros, são as que mais têm problemas com essa questão de orçamento mensal. Existe também um outro lado dessa história. Eu queria que você contasse pra gente também. Então, esse outro lado tem muito a ver com aquilo que a gente conversou no início, que é a educação financeira. Então, é um conhecimento essencial, né? E aquilo que eu comentei, que alguns países que se dedicam a isso têm resultados de longo prazo impressionantes. Então, eu tive, por exemplo, a oportunidade de fazer uma pós-graduação que a extensão foi na Finlândia, né? E lá, desde pequenos, as crianças têm acesso à educação financeira, à autonomia, alguns conhecimentos que, em geral, a gente acaba colocando como segundo plano e que fazem uma diferença enorme, não só em relação ao aspecto da pessoa enquanto indivíduo, mas socialmente, né? Sim. Conhecimento, por exemplo, sobre democracia, sobre as relações sociais, e isso é um conhecimento que faz diferença não só para a pessoa viver em comunidade, mas às vezes para se destacar profissionalmente, para ter um progresso econômico melhor. Então, assim, o conhecimento sobre educação financeira ele é essencial. E isso ninguém está imune, né? A pessoa que recebe um salário alto, ela também é passível de ter endividamento, ela é passível também de passar por situações adversas. Às vezes a pessoa é estimulada a se colocar em uma posição, é impressionante, às vezes a gente olha algumas categorias que as pessoas, elas, por uma questão social, precisam ter acesso a alguns bens e serviços e elas se estimulam muitas vezes sem ter a condição de fazer aquilo, por mais que tenha uma renda maior. E a pessoa se vê endividada depois e para sair dessa bola de neve é extremamente complexo. Então, endividamento é um problema sério, né? E a gente tem recentemente um problema também que tem agravado isso, que é a questão das apostas esportivas, ou as apostas online, né? Que as esportivas são as mais conhecidas, que é um problema social sério, né? A gente vê hoje que dessas pessoas que declaram que jogaram alguma vez, 35% delas estão endividadas, né? Isso é o que é declarado, fora aquilo que a gente não tem informação, porque a pessoa... Que pode ser um número até maior, né? Pode ser um número maior. Então, assim, é um problema social sério e que as pessoas, às vezes, são colocadas daquela forma por uma falta de acesso à informação. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, eu quero agradecer mais uma vez ao Roberto Matos, que é economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão. Esteve aqui com a gente, veio falar também dos 50 anos do Conselho Regional de Economia,
que foi celebrado agora recentemente, né, um jubileu de ouro com uma agenda pública intensa, incluindo a posse que aconteceu no dia 10 de fevereiro, mas ainda vai ter a homenagem que vai acontecer lá na Alema no dia 16 de março, é isso? É isso, dia 16 de março. E sobre esse tema do Conselho de Economia e sobre o que a gente está falando aqui, a gente tem um projeto interessante, que também é uma campanha, que chama Proteja Seu Bolso. É um projeto que visa levar a educação financeira. A gente quer levar para os micro e pequenos empreendedores, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, uma parceria que nós temos com a Defensoria Pública. Também queremos levar para os egressos do sistema prisional, porque a gente sabe que as pessoas, a gente está falando aqui de recomeço, as pessoas, independente de terem tido algum problema durante a sua vida, elas têm a oportunidade e a necessidade de recomeçar. Então esse projeto é um projeto interessante que visa não só levar a educação financeira, mas também conscientizar em relação a essas apostas online, todos os riscos que são trazidos em relação a esse tipo de prática. E o Conselho Regional de Economia tem uma agenda muito extensa esse ano, por conta do Jubileu de Ouro. A gente quer estar mais presente na sociedade, quer discutir mais os assuntos econômicos, quer levar informação para a sociedade de uma maneira estratégica também, porque é o nosso papel, além da fiscalização da categoria. Perfeito. Elô Batalha. Tem alguma rede social onde a gente pode acompanhar essas ações de vocês? Tem sim, é o próprio Instagram do Conselho, o Conselho de Economia Corecon Maranhão. Então você consegue ter acesso às informações, todas as nossas ações lá também. Perfeito. E aí, Nilo? Bom, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Graças a Deus tivemos a oportunidade de falar com um especialista, gente que conhece de fato, que tá cheio de gente aí, né, levantando a bandeira de que sabe tudo de economia. Você vai olhar lá a conta do cara, ela tá sempre 3 operando no vermelho. Para economizar. É isso aí, tá certinho. Os gurus da internet, né, Elô Bem Batalha? isso. Falamos com gente que tem relevância, que sabe o que tá falando. Roberto, muito obrigado. Boa tarde para você. Estenda aí o nosso abraço carinhoso a todos os membros do Corecon. Espero que esse ano seja um ano em que vocês possam levar, né, dicas, ideias que possam mudar a estratégia de quem quer realmente recomeçar e organizar suas finanças. Obrigado, Nilo, pelo convite. Obrigado, Elô, também. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente está à disposição sempre que vocês precisarem do assunto da economia, não só desse tema que a gente tratou de hoje, mas outros assuntos também relacionados à economia, a gente está à disposição. Temos um time lá muito bom e também disponível para contribuir com vocês aqui, com toda a sociedade. Obrigado. Perfeito. Muito bem, a gente segue com a nossa programação, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna no Deixa Eu Te Contar.